Um chute rompe o silêncio do grande salão, e uma mulher grávida desaba no chão de mármore, enquanto todos assistem, paralisados. A música para, as taças caem e se quebram, e o agressor sorri com arrogância, convencido de que ninguém ousará enfrentá-lo. Mas ele não sabe que acabou de tocar na esposa do homem mais poderoso e temido de São Paulo. Em poucas horas, o luxo se tornará ruína, a arrogância, arrependimento, e todos os segredos virão à tona. O que começou como uma humilhação pública terminará sendo uma guerra de poder, vingança e redenção. Helena olhava os laranjais floridos do balcão do antigo casarão, se perguntando se um dia aquela casa também cheiraria a lar. A luz da tarde repousava sobre os azulejos como uma brasa mansa. O aroma de flor de laranjeira subia em pequenas rajadas, e o rio Tietê parecia respirar lentamente ao fundo, assim como ela, quando levava a mão ao ventre e sentia o toque paciente de seu filho. Nesse silêncio de primavera, uma frase que a havia ferido por dentro desde a primeira semana de casada retornou, nítida. Não se esqueça que você carrega o sobrenome dos Veiga, e isso pesa. Foi Dona Teresa quem disse, com um sorriso quase cortês, mais frio que a sombra dos pilares. Helena não era de retrucar. Ela entendia que a casa e suas regras vinham de longe, mas às vezes, ao tocar na grade da varanda, ela pensava que o peso do sobrenome não deveria esmagar o calor de uma cozinha, o cheiro de café fresco ou o som suave de uma risada compartilhada. Esse era seu propósito íntimo, fazer daquele casarão um lar de verdade, sem levantar a voz, sem quebrar nada, apenas com paciência. São Paulo. Na primavera, parecia uma cidade vizinha amigável, pessoas se cumprimentando na rua com um "Boa tarde, senhora", crianças tagarelando na praça, garçons limpando xícaras de café com um tilintar que acalmava a alma. Dentro, no entanto, a ordem era perfeita, e a conversa escassa. As paredes exibiam retratos de antepassados com expressões impassíveis, e os tapetes abafavam até mesmo os passos dos empregados. Helena tinha colocado alguns gerânios na janela da cozinha, querendo um vermelho vivo que contradissesse tanta solenidade. E havia comprado na confeitaria da esquina um bolo de laranja para o café da manhã de Alexandre, que quase nunca chegava a prová-lo porque trabalhava demais. Ainda assim, ela o esperava com o prato coberto por uma cúpula de vidro, com aquela esperança que se renova a cada manhã. Alexandre entrou naquela tarde com o celular meio aceso, a jaqueta no antebraço e um olhar breve. "Querida, estão me ligando de Brasília. Uma reunião de manhã cedo. Voltarei a tempo para o aniversário de Isabel", ele disse, e depositou um beijo rápido na testa de Helena. Ela segurou a mão dele por apenas um segundo, como quem coloca um bilhete doce em um bolso. "Cuide-se, por favor", ela respondeu. Ele assentiu, olhou para o relógio e saiu em um turbilhão de maleta, chaves e passos medidos. Helena ficou ouvindo o eco, um eco sem vozes, e prometeu a si mesma que naquela noite, pelo menos, colocaria uma música baixa na sala, talvez um samba suave, algo que lembrasse que a alegria existe mesmo quando não é vista. Enquanto arrumava a sala de jantar, Dona Teresa apareceu, avaliando o ar com sua elegância antiga. "Helena, Isabel quer algo verdadeiramente digno de nossa família. Haverá muitos convidados importantes. Eu agradeceria se você se mantivesse calma. Sabe, discreta", ela disse, como se discreta fosse o mesmo que invisível. Helena sorriu educadamente. "Claro, Dona Teresa, estarei onde for necessário", embora por dentro ela desejasse que alguém lhe perguntasse qual música ela preferia, ou se a toalha de linho deveria ser misturada com flores silvestres. Ela pensava nas pequenas coisas que unem as pessoas. Um copo de água a tempo, uma cadeira aproximada sem que ninguém pedisse, um olhar que abre espaço. O céu mudou de cor, tornou-se âmbar e depois rosa,
e a casa ganhou aquele burburinho de véspera que a poeira tem quando é despertada pelos passos. Na cozinha, as empregadas falavam sobre o menu com a precisão de um relojoeiro. Presunto ibérico cortado fino, pequenas tortilhas, cestas de salmorejo, vinho Rioja frio, mas não gelado, e um pequeno jarro de manzanilha para quem preferisse. Helena se aproximou para agradecer. Obrigada por tudo, meninas. O cheiro está maravilhoso. E uma delas respondeu com carinho paulistano. Qualquer coisa que a senhora precisar. Esse pequeno gesto aqueceu seu peito, porque naquela casa, por favor e obrigado eram às vezes peças de museu. Em seu quarto, ela escolheu um vestido de grávida simples, cor de marfim, e se penteou devagar. Não por vaidade, mas por serenidade. Ela se lembrou de sua mãe na cozinha do apartamento de sua infância no Paraíso, untando torradas com azeite e tomate, dizendo que a educação é saber olhar sem ferir. Helena acariciou essa memória com os olhos semicerrados, como quem toca em um lenço de herança. Então, ela se sentou para escrever 2 linhas para Alexandre. Não sabia se deixava um bilhete ou se confiava que ele voltaria a tempo. Sinto falta da sua voz nesta casa, ela anotou e dobrou o papel. Ela o guardou na gaveta da mesa de cabeceira, indecisa. Ela desceu para o pátio. O cheiro de flor de laranjeira era um animal manso que se deitava nos azulejos, e ela se sentou por um momento, porque a gravidez também exige pausas. Ela ouviu, próxima, a risada de um jardineiro que conversava com o limoeiro e, mais longe, o burburinho da cidade que se preparava para o carnaval, pendurando lanternas, costurando babados, afinando guitarras. Ela pensou que a cidade sabia celebrar, até mesmo a espera, e apertou os lábios para guardar essa lição em sua alma. De volta para dentro, o salão brilhava como um navio ancorado na quietude. Helena repassou as taças, os talheres, a toalha, as flores, como quem pratica um rito simples que a salva do desamparo. E, de repente, ela levou a mão ao ventre. O bebê respondeu, presente. Calma, minha vida. Eu estou aqui. Ela sussurrou, e estava ciente de que falava em voz baixa para não despertar os retratos. O relógio de parede pontual anunciou a hora com um tic-tac prudente, e a casa, por um segundo, pareceu encolher para ouvir. Então, a porta principal respirou, aberta por um criado que entrou com caixas de enfeites e um jogo de convites de papelão. Helena os pegou por reflexo, como quem pega um pássaro que entra voando. Em um canto do envelope, em letras douradas, lia-se um nome familiar, e ela teve um pressentimento que a tocou na nuca. A temperatura do ar mudou, apenas 1 grau, o suficiente para que uma pétala de flor de laranjeira se desprendesse do galho do vaso e caísse, com uma lentidão cerimonial, sobre seu ventre. Ela a deixou repousar, como se fosse um selo, e sentiu que algo, ainda pequeno e indefinível, estava aguardando por trás da cortina da rotina. Mais tarde, ela atravessou o corredor com a serenidade de quem sabe que seu modo de estar no mundo é não fazer barulho e, no entanto, criar raízes. Ela pensou na frase de Dona Teresa e decidiu não lutar contra o peso do sobrenome, mas aprender a equilibrá-lo, como as dançarinas de flamenco equilibram as flores no cabelo, com graça e firmeza. Ela abriu uma janela para que a tarde entrasse, e com a tarde entrou uma esperança doméstica, quase humilde, que a sustentou. Ela não pedia grandes gestos, apenas um lugar à mesa, uma conversa sem cálculos, como você está, de verdade? Nessa posição, com o corpo levemente inclinado para o futuro, ela começou a ouvir, sem saber ainda, o tambor súbito da noite que viria. Na mesa da sala de jantar, um convite dourado esperava. Aniversário de Isabel Veiga, Palácio dos Bandeirantes. Helena respira fundo. Algo dentro dela diz que essa noite mudará sua vida.
Serão apenas algumas horas, querida. Sorria e tudo ficará bem, Alexandre disse antes de partir. Mas sorrisos falsos duram menos que os fogos de artifício da festa. A noite chegou com aquele brilho de São Paulo que parece uma toalha de mesa estendida sobre o céu. E o Palácio dos Bandeirantes, aceso por lanternas e holofotes quentes, respirava como um palácio vivo, com passos, leques, guitarras e taças que tilintavam. Helena desceu do carro com cuidado, o vestido marfim roçando o chão, uma mão no ventre e a outra segurando a pequena bolsa que mal carregava algo, um lenço, uma barrinha de cereais, o celular com a tela silenciosa. Ela foi recebida por portas altas, um pátio de colunas onde a água de uma fonte batia em um vaso de pedra, e aquele murmúrio de festa composta, pessoas que falavam baixinho para se sentirem importantes. Isabel apareceu como uma estrela de cinema, cabelo impecável, vestido vermelho de veludo, pulseira dourada, e a cumprimentou com 2 beijos que pareciam ar. "Que linda você está, Helena! Estou tão feliz que você veio", ela disse, e acrescentou, quase sem respirar. "A equipe está um pouco desfalcada, você sabe como é. Você poderia nos ajudar com algumas bandejas? Nada, apenas dar uma volta pelo pátio e depois você se senta." Helena sorriu com docilidade. Notou como algumas convidadas viravam a cabeça para avaliá-la de cima a baixo e respondeu com naturalidade. "Claro, Isabel, o que você precisar. Porque em sua ideia de família, ajudar não era humilhação, era apoio." Embora aquele vestido marfim estivesse perdendo, passo a passo, a categoria de convidada para se aproximar do uniforme invisível de quem serve. Um maitre colocou uma bandeja de taças em suas mãos, a manzanilla clara vibrando com o ritmo da música, e ela avançou devagar, como se estivesse andando sobre a água, mantendo as costas retas, o ventre protegido pelo antebraço, o coração batendo discretamente. Por onde ela passava, sentia o cheiro de presunto ibérico recém-cortado, de salmorejo, de perfume caro, e também daquela mistura de orgulho e vigilância com que certas pessoas olham tudo o que não reconhecem como próprio. Um grupo de homens ria perto dos arcos, e no centro desse círculo estava ele. Estevão Borges, camisa branca, abotoaduras brilhantes, mandíbula cerrada, uma expressão de superioridade que cortava o ar. Helena estendeu uma taça com amabilidade. "Boa noite", ela disse, com a alma serena, e o empresário mal a olhou. "A minha está fria e limpa", ele respondeu, marcando cada palavra, o tom de quem não pede, mas ordena. Ela assentiu, virou a bandeja um pouco para oferecer outra taça. Um leve toque de seu ombro com a borda de mármore de uma mesa teve o simples azar de deslocar uma gota de vinho, uma faísca vermelha, que saltou, muito pequena, sobre o peito do homem. Não foi uma cascata, não foi uma gafe estrondosa. Foi um acidente mínimo, mas foi o suficiente. O silêncio do grupo se tornou uma navalha. Alguém pigarreou. O violão ao fundo pareceu subir e descer como um peito com asma. E Borges olhou para o ponto roxo em sua camisa, como se fosse uma ferida mortal. "Você sabe quanto custa esta camisa?" Ele soltou, seco, os dentes cerrados. Helena tentou se desculpar. "Eu sinto muito, de verdade. Eu lhe trago um guardanapo agora mesmo." E moveu o braço para abaixar a bandeja, mas a reação foi tão rápida que a cena pareceu se partir em 2. Um antes de ar, um depois de pedra. O homem deu um passo à frente com aquela agressividade morna que se confunde com autoridade e soltou um comentário venenoso. "Você não serve nem para servir taças? Que nível!" Os que o cercavam não riram. Também não intervieram. Ficaram imóveis como retratos. E então aconteceu o que ninguém esperava em um palácio, em uma festa, em uma noite de carnaval. O pé de Borges se adiantou com violência em um gesto seco e certeiro, sem aviso, direto para o lado de Helena, um chute desajeitado e cruel que a desequilibrou por completo. Não houve sangue, nem gritos lancinantes.
houve um baque surdo. O golpe contra o corpo e contra o chão. Um engasgo que ficou preso na garganta. Um leve estalo de vidro quando duas taças beijaram as lajes e se partiram em pétalas transparentes. A bandeja rolou como uma lua metálica até parar contra uma coluna. E a música, por um instante, ficou tão longe que parecia de outra cidade. As mãos de Helena voaram para o ventre de forma instintiva. O ar escapou em bocados curtos. Os olhos dela se embaçaram com o brilho dos holofotes. O paladar dela sentiu gosto de ferro e medo. Ela ouviu um ai contido de alguma mulher. O sibilar de alguém que dizia shh. A voz glacial de um homem que murmurou não faça uma cena, e os passos da indiferença, contornando seu corpo no chão como se fosse uma mala mal colocada. Isabel, a poucos metros, tinha tirado o celular e o segurava com a tela acesa na altura do peito. O brilho azul deixava suas maçãs do rosto mais duras. Calma, por favor. Chamem a equipe de limpeza, ela disse, como se salmorejo tivesse sido derramado. Uma convidada perguntou baixinho se a moça estava bem. Outra respondeu que sim, que ela estava grávida, mas parecia forte. A dor, mais do que física, teve a violência moral de sentir que no coração de uma beleza antiga, sob tetos que já tinham visto coroas e embaixadas, uma mulher grávida poderia ser tratada como um estorvo, sem que a sala inteira se incendiasse. Helena quis se levantar, mas o corpo não permitiu, e a vergonha menos ainda. Ela havia aprendido a vida toda a não ser um fardo, a resolver as coisas sozinha, e aquela lição a feriu como uma farpa perigosa. Eu estou bem, ela tentou dizer. Não foi nada, mas a voz saiu fraca. E então ela ouviu outra, mais rude, mais humana. A do maître, que se aproximou com um pano e hesitou. Senhora, com licença, embora seu olhar escorregasse para Borges, pedindo permissão. O empresário nem o olhou. Que ele se afaste, está manchando o chão. Ele soltou, e alguém riu baixinho para fazer companhia à sua crueldade. A tensão se tornou redonda, imensa, uma cúpula de vidro prestes a se quebrar. E se o palácio não desabou, foi porque a dor, às vezes, exige silêncio para negociar com a dignidade. Helena fechou os olhos por um segundo, apertou o ventre, sentiu um leve movimento do bebê que a ancorou na realidade e abriu as pálpebras novamente com a lucidez de quem sabe que deve proteger duas vidas com uma única respiração. O eco do golpe percorreu os arcos, subiu aos tetos de madeira esculpida, se apagou nos pátios e retornou em forma de murmúrio. E de repente, um zumbido de câmera se aproximou. Não os holofotes da imprensa, mas os celulares domésticos que observam tudo com fome, alguns para se escandalizar, outros para enviar para o grupo de amigas. O cheiro de manzanilha que ficou no chão, misturado com o vidro quebrado, tinha algo de náusea elegante. E Helena, que jamais havia pedido ajuda em voz alta, procurou com o olhar uma mão que não chegava. O medo não era apenas por ela, era pelo pequeno ser que carregava dentro, por sua promessa de mãe de não expô-lo a 1 minuto de maldade. Com licença, disse finalmente o maître, com uma coragem mínima. Quase administrativa. Vamos deixá-la respirar. Precisamos chamar um médico. E Helena agradeceu em silêncio por aquela frase que abriu uma fresta de humanidade. Mas antes que alguém se movesse, um garoto deixou uma bandeja em uma mesa próxima e se ajoelhou sem pedir permissão. O uniforme de garçom, ainda úmido da umidade do pátio, o olhar limpo. Senhora, por favor, não tente se levantar. Respire fundo. Estou aqui, ele sussurrou, e o tom de voz dele devolveu a Helena uma espécie de chão que o mármore lhe negava. O resto da sala, no entanto, continuou com sua disciplina de dissimulação. O guitarrista voltou a tocar.
Alguém brindou com um cumprimento apressado, e a anfitriã, Isabel, se afastou meio passo para que sua câmera capturasse o enquadramento perfeito. A mulher no chão, o vestido marfim, o vidro quebrado, o empresário emoldurado por arcos históricos, a anedota pronta para ser contada com uma mentira. Helena quis pronunciar o nome de seu marido. Ela soube que se conseguisse dizê-lo, a boca dela se encheria de força, de retorno e de lar. Helena, no chão, se agarra ao ventre enquanto sua respiração falha. Apenas um jovem garçom corre em sua direção. Senhora, por favor, não se levante. Seus olhos se enchem de lágrimas. Onde está Alexandre? A chuva caía sobre as ruas de paralelepípedo de São Paulo, enquanto Helena, tremendo, ligava para seu marido. A água encharcava seu vestido marfim. O mesmo que uma hora atrás tinha sido um símbolo de elegância e agora se grudava em sua pele como um tecido de derrota. As luzes das lanternas se refletiam nas poças, transformando as ruas em espelhos quebrados. A risada falsa de Isabel, os olhares que a atravessaram como agulhas e o pé de Borges que a tinha jogado no chão com uma violência absurda ainda ressoavam em sua mente. A poucos metros, sob o pórtico de uma taverna fechada, o jovem garçom que a tinha ajudado se aproximou com um guarda-chuva que mal resistia ao vento. Era Carlos Almeida, e seu rosto mostrava uma mistura de raiva e compaixão. Senhora, por favor, venha, aqui tem um táxi, ele disse, elevando a voz para vencer o barulho da tempestade. Helena balançou a cabeça, ainda segurando o ventre. Eu só quero ir embora. Não quero que me vejam mais, ela murmurou. Carlos insistiu com suavidade. A senhora precisa ir ao hospital. Não é bom para o bebê. Ela levantou o olhar, os olhos grandes, escuros, brilhando de pânico. Eu não tenho dinheiro agora. Eu deixei a bolsa. E ele, sem hesitar, respondeu. Eu pago o táxi, senhora. Não se preocupe. Aquela frase, simples, foi o suficiente para que Helena soltasse um soluço. Não de medo, mas de alívio, porque alguém, finalmente, a tratava como uma pessoa. Quando o táxi parou na frente deles, o motorista, um homem mais velho com bigode e sotaque paulistano, baixou a janela. Aonde a levo, moça? Carlos respondeu rapidamente. Para o Hospital das Clínicas, por favor, e depressa. O homem abriu a porta, olhou para Helena de soslaio. Fique calma, minha filha. Tudo vai ficar bem. Helena se jogou no banco de trás, encharcada, com o cabelo grudado na testa e os lábios trêmulos. O cheiro de couro e gasolina a enjoou um pouco, e ela apoiou a cabeça na janela enquanto ouvia o som constante da chuva. Carlos subiu no banco da frente, ainda segurando o guarda-chuva pingando, e o táxi partiu, cortando a água na pista com um rugido. Dentro do carro, Helena apertava o telefone entre as mãos. A tela brilhava com o nome de seu marido, e quando ouviu sua voz, a tensão se quebrou. Helena, o que aconteceu? Você está bem? Alexandre perguntou, a respiração ofegante do outro lado. Eles me machucaram, ela disse, as palavras saindo devagar, como se pesassem toneladas. Foi aquele homem, o do terno branco. Ele me empurrou e ninguém fez nada. Ninguém. Um silêncio denso cobriu a ligação. Então a voz de Alexandre mudou. Tornou-se dura e precisa. A voz de um homem que não permitiria que o medo continuasse a governar sua casa. Me escute bem, Helena. Vá para o hospital agora mesmo. Não dirija, não ande. Fique aí. Vou ligar para o médico. Estou pegando o primeiro voo de volta. Mas sua reunião? Ela tentou dizer, e ele a interrompeu, com um tom que misturava fúria e amor. Esqueça a reunião, meu amor. Nada é mais importante do que você e nosso filho. O táxi virou na avenida principal. Lá fora, São Paulo parecia uma aquarela borrada, as luzes dos bares e das varandas filtradas pela cortina de chuva. Helena apoiou a mão sobre o ventre. O bebê se moveu,
Um pequeno toque breve, como se estivesse respondendo. Carlos virou a cabeça e ofereceu-lhe um lenço de papel. Pegue, senhora, ele disse com uma timidez honesta. Ela aceitou, grata, e o apertou entre os dedos, sem saber o que secar primeiro, as lágrimas ou o medo. Obrigada, Carlos, ela sussurrou, e ele sorriu de leve. Não se preocupe, tudo isso vai passar. Nesse momento, um trovão partiu o céu e o táxi estremeceu. A cidade inteira parecia prender a respiração. Helena olhou pela janela. E por um segundo, acreditou ver o reflexo de Isabel em uma vitrine, com o celular na mão, ainda gravando. Ela fechou os olhos, desejando apagar a imagem, mas a dor no lado a trouxe de volta à realidade. Alexandre, ela repetiu baixinho, como uma oração. O motorista falava com seu sotaque caloroso. Fique calma, minha filha. O Hospital das Clínicas está perto. Minha esposa teve nossos 3 filhos lá. Eles são bons médicos, a senhora vai ver. Aquela frase, tão simples, devolveu-lhe um fio de confiança. A humanidade sempre chega dos lugares menos esperados. Quando chegaram ao hospital, o relógio no painel marcava 11h30. A chuva ainda caía forte, mas as luzes brancas da entrada pareciam um refúgio. Carlos saiu primeiro, abriu a porta e estendeu a mão. Vamos, devagar. Eu a ajudo. Helena desceu com cuidado, sentindo as pernas tremerem. Um segurança se aproximou ao vê-los. Está tudo bem? Carlos respondeu rápido. Ela está grávida. Sofreu um golpe. O segurança assentiu e chamou a emergência pelo interfone. Lá dentro, o cheiro de desinfetante a lembrou de sua mãe, uma enfermeira em um hospital pequeno, sempre dizendo que as paredes brancas são para tranquilizar a alma. Uma enfermeira jovem a recebeu com voz serena. Fique calma, senhora. Sente-se aqui. Já vamos atendê-la. Helena obedeceu, a roupa encharcada, os lábios pálidos. Carlos ficou no corredor, olhando de longe, com as mãos nos bolsos, como se temesse incomodar. Enquanto o médico examinava seu abdômen com o ultrassom, o som do monitor encheu o quarto. Pipi! O coração do bebê batia forte. Parece que está tudo bem, o médico disse, sorrindo. Helena soltou o ar que estava prendendo há minutos. Graças a Deus, ela murmurou, as lágrimas caindo sem controle. Mas a senhora precisa descansar. Teve um grande susto. Pode avisar seu marido? Ela assentiu, discou o número novamente, mas o celular ficou sem bateria. A enfermeira lhe ofereceu um carregador e uma xícara de água quente. No corredor, Carlos esperava. Quando o médico saiu, ele se levantou imediatamente. Ela está bem? Sim, parece que está tudo bem, graças à sua ajuda, o médico respondeu. O jovem baixou o olhar corado. Eu só fiz o que qualquer um faria, mas no fundo, ambos sabiam que não era verdade. Naquela noite, em um palácio cheio de luxo, ele tinha sido o único que não tinha olhado para o outro lado. Helena, já em uma maca, ouviu o eco da tempestade se acalmando. Ela pensou em Alexandre voando em sua direção, nas horas que os separavam, e no medo que tinha se transformado em determinação. Ela não queria viver com vergonha. Ela queria que seu filho nascesse em um mundo onde um golpe nunca fosse respondido com silêncio. Ela fechou os olhos, deixando que o cansaço a envolvesse como uma manta morna. Carlos apareceu por um momento na porta para se despedir. Amanhã eu voltarei para ver como a senhora está, ele disse em voz baixa. Helena sorriu, fraca. Obrigada, Carlos. Eu nunca vou esquecer o que você fez esta noite. Ele fez um gesto com a cabeça, desajeitado, e saiu sob a chuva que começava a se acalmar. Helena ficou sozinha, ouvindo o bip do monitor e os passos no corredor. Ela olhou para o teto branco e sussurrou mais uma vez. Alexandre, venha logo. Lá fora, a água continuava a cair, lavando a poeira da cidade. A chuva limpava São Paulo,
mas dentro do coração de Helena ainda restavam os restos do medo e da dignidade quebrada. Ela sabia que aquela ligação havia mudado algo para sempre. Em algum ponto no céu, um avião decolava em direção ao sul. Em algum ponto no tempo, a vida que tinha sido dela até agora se despedia para dar lugar a outra. O vídeo da festa do Palácio dos Bandeirantes tremia na tela do celular de Isabel, o zoom focado no homem de camisa branca que, com um sorriso de escárnio, derruba uma mulher grávida com um chute. A chuva em São Paulo, vista da janela do táxi, parecia tentar apagar as cores da cidade, mas não conseguia apagar a violência da cena. O mundo de Isabel Veiga, até então perfeito e intocável, começou a rachar a partir daquele instante. Alexandre recebeu a ligação no meio de uma reunião em Brasília, em uma sala de vidro de onde se via a chuva escorrendo pelas janelas. A voz de Helena, quebrada pelo choro, ainda vibrava em seus ouvidos quando o celular caiu sobre a mesa. "Eles me machucaram. O bebê. Eu estou com medo." As palavras se cravaram nele como um ferro quente. Os diretores ao seu redor continuavam a falar de números e contratos, mas o som de suas vozes se dissolveu até se tornar um zumbido distante. "Senhores, a reunião terminou", ele disse com um tom que não admitia réplica. Ele pegou sua maleta, a jaqueta, e atravessou o saguão do prédio com passos largos, sem olhar para trás. Seu assistente tentou detê-lo. "E a assinatura, Sr. Veiga?" Alexandre respondeu sem se virar. "Não importa mais." No carro, enquanto o motorista manobrava no trânsito, Alexandre discou o número de sua esposa várias vezes. Ninguém atendeu. O aeroporto de Congonhas estava lotado de gente. Guarda-chuvas molhados, luzes frias, anúncios de destinos felizes. Ele caminhou no meio da multidão com o rosto rígido, uma única ideia o impulsionando: chegar a São Paulo, ver com seus próprios olhos que Helena e seu filho estavam vivos. No portão de embarque, enquanto esperava o voo noturno, ele viu um vídeo em seu telefone enviado de um número desconhecido. O título era simples: A Festa do Palácio. Alexandre o abriu e seu coração parou. Ali estava Helena, com o vestido marfim, de joelhos no chão, e o homem de camisa branca, Borges, olhando para ela com desprezo. Ao longe, a risada congelada de Isabel e o brilho dos celulares. O golpe se repetia de novo e de novo, sem música, apenas o som seco do pé contra o corpo de sua esposa. Alexandre fechou o vídeo, o tremor em suas mãos quase imperceptível. Ele guardou o telefone no bolso e olhou pela janela do avião quando o motor ligou. As luzes de Brasília foram diminuindo, mas dentro dele, uma tempestade que não conhecia descanso crescia. Quando ele aterrissou em São Paulo, eram quase 2 da manhã. O ar cheirava a terra molhada e a flor de laranjeira. No aeroporto, um carro o esperava, e assim que ele entrou, deu a ordem: Hospital das Clínicas. O motorista o reconheceu e não disse uma palavra. Alexandre olhava as ruas escuras, passando em alta velocidade, as luzes refletidas no asfalto, as sombras das árvores que pareciam acompanhá-lo. Ele se lembrou da última vez que tinha visto Helena na casa, de pé perto da janela, tocando o ventre, com um sorriso frágil. Doeu-lhe perceber quantas vezes havia preferido o trabalho à calma de seu lar. No hospital, o corredor da emergência cheirava a desinfetante e café velho. As luzes fluorescentes piscavam com um zumbido contínuo. Quando ele perguntou por Helena, uma enfermeira pediu para ele esperar. Ela está em observação. O bebê está bem, mas ela precisa de repouso. Ela sofreu um forte impacto emocional, ela explicou. Alexandre assentiu em silêncio, apertando os lábios. Ele caminhou em direção à sala de espera e se deixou cair em um assento de metal. Através da porta entreaberta, ele viu o perfil de Helena dormindo, uma mão sobre o ventre, a outra apoiada no lençol.
Um monitor marcava o ritmo constante de um coração minúsculo. Nesse momento, um jovem se aproximou, com o uniforme encharcado e o rosto cansado. "O senhor é o marido?" ele perguntou. Alexandre o olhou de cima a baixo, reconhecendo o garçom do vídeo. O rapaz engoliu em seco. "Eu a encontrei no chão. Ninguém a estava ajudando. Eu a levei para o táxi. Eu não podia deixá-la lá. Desculpe." Alexandre se levantou, estendeu a mão e a apertou com força. "Obrigado", ele disse, e em sua voz não havia tremor, apenas uma gratidão contida. "Qual é o seu nome?" "Carlos, senhor." Alexandre assentiu. "Eu lhe devo uma." Carlos baixou o olhar. "O senhor não me deve nada. Apenas faça com que aqueles que fizeram isso paguem." Alexandre não respondeu. Quando a enfermeira permitiu que ele entrasse, ele se aproximou da cama devagar. O rosto de Helena estava pálido, os lábios secos. Ele se inclinou e acariciou o cabelo molhado dela. "Eu estou aqui", ele murmurou. "Você não está mais sozinha." Ela abriu os olhos ligeiramente. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. "O bebê." "Ele está bem, meu amor. Está bem", ele disse, e sua voz falhou. Eles ficaram assim por um longo tempo, sem palavras, apenas com a respiração sincronizada dos dois e o som do monitor como um batimento de esperança. Mais tarde, o Dr. Santos entrou com uma pasta. "Sr. Veiga, sua esposa precisa de repouso absoluto. Ela não pode sofrer mais estresse. E o senhor também deveria descansar." Alexandre assentiu com um sorriso breve, mas sua mente já estava em outro lugar. Quando o médico saiu, ele se aproximou da janela. Lá fora, São Paulo dormia sob a chuva. Os telhados brilhavam como espelhos negros, e o som distante de um violão se misturava com os trovões. Alexandre acendeu o celular novamente, olhou o vídeo e parou no rosto de Borges, congelado em uma careta de desprezo. Nesse instante, eu soube exatamente o que eu ia fazer, ele pensou. Não haveria gritos nem escândalos. Ele não procuraria a imprensa. Ele conhecia uma linguagem mais eficaz, a do poder. A partir daquele momento, Borges não voltaria a dormir tranquilo. Ele fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Ele percebeu que não sentia raiva, mas uma clareza gelada, um propósito. As imagens de Isabel, rindo, segurando o celular, de sua mãe observando sem mover um dedo, o atravessaram como facas. A vergonha da família não seria mais seu fardo, mas o deles. Ele se virou para Helena. Ele a viu dormir, a mão ainda sobre o ventre, um gesto de proteção mesmo no sono. Ele se sentou ao lado dela, pegou sua mão e falou em voz baixa. "Eu te prometo, nada disso ficará impune, não por vingança, mas por justiça e por nosso filho." As horas passaram devagar. O hospital era um mundo suspenso, onde a noite é medida em bypes e o tempo se torna líquido. Alexandre observava o teto, as luzes frias, os rostos das enfermeiras que entravam e saíam. Cada detalhe lhe parecia parte de uma revelação. Ele havia acreditado que proteger sua família era mantê-la longe dos problemas, mas agora ele entendia que o verdadeiro perigo tinha estado dentro de sua própria casa. Quando amanheceu, o céu de São Paulo se tingiu de um cinza suave. O médico voltou a entrar e lhe entregou o relatório médico. "Ela pode voltar para casa em alguns dias, mas precisa de tranquilidade." Alexandre assentiu e se levantou. No bolso interno de sua jaqueta, ele guardava um pequeno caderno onde anotava tudo: nomes, empresas, laços. A decisão já estava tomada. Antes de sair do hospital, ele olhou para Helena novamente. O monitor ainda marcava o ritmo constante da vida que eles carregavam dentro. Ele beijou a testa dela e sussurrou: "Descanse, meu amor." Então ele atravessou o corredor, o som de seus passos se misturando com o murmúrio da chuva. Ao chegar à porta principal, ele parou e olhou para o céu. As nuvens se abriam lentamente, deixando passar uma faixa de luz dourada. Era o amanhecer,
mas para ele era outra coisa, o começo do fim. Lá fora, São Paulo parecia despertar, sem saber que naquela manhã nada voltaria a ser igual. Alexandre levantou o olhar para o horizonte e pronunciou com calma, como quem dita uma sentença. Amanhã tudo mudará. A manhã seguinte, o casarão dos Veiga amanheceu envolto em um silêncio incômodo, como se as paredes pressentissem que algo estava prestes a se quebrar. O céu sobre São Paulo continuava nublado, o ar impregnado daquela umidade que precede uma tempestade. Na sala de jantar principal, o aroma de café fresco e pão torrado tentava, sem sucesso, disfarçar a tensão. Dona Teresa folheava o jornal com lentidão, fingindo indiferença. Isabel revisava seu telefone, as unhas perfeitamente pintadas, a expressão arrogante. Nenhuma delas sabia que Alexandre já estava a caminho e que o dia traria mais do que simples repreensões. O portão se abriu com um baque seco. Os passos de Alexandre ecoaram pelo corredor de mármore, firmes, medidos. Ele usava o mesmo terno escuro da véspera, sem gravata, com o olhar claro e uma pasta de couro debaixo do braço. O mordomo mal teve tempo de anunciá-lo antes que ele cruzasse o limiar da sala de jantar. Isabel levantou o olhar e sorriu nervosamente. Alexandre, que surpresa! Não sabíamos que você voltaria tão cedo. E a Helena? Eu espero que ela esteja melhor. Ele a olhou por alguns segundos, tempo suficiente para que ela entendesse que não era hora de fingir. Helena está bem, graças a Deus, ele respondeu, e se sentou no outro lado da mesa. O silêncio caiu novamente, interrompido apenas pelo som do relógio de parede. Dona Teresa deixou o jornal de lado. Filho, você parece cansado. Aconteceu alguma coisa? Alexandre olhou para sua mãe, depois para sua irmã, e abriu a pasta. Sim, mãe. Aconteceu algo muito grave. Algo que deveria nos envergonhar a todos. Ele colocou sobre a mesa uma série de documentos com selos oficiais, contratos, balanços. Isabel franziu a testa. O que é isso? Ele não respondeu de imediato. Ele pegou uma xícara de café, a segurou por alguns segundos entre as mãos e depois falou com uma calma que doía. É a verdade, aquela que eu nunca quis usar contra vocês, mas hoje vocês não me deixaram outra opção. Isabel soltou uma gargalhada nervosa. Não entendo do que você está falando. Se é por causa da noite passada, foi um mal-entendido. A Helena e o Borges. Alexandre levantou a mão e sua voz cortou o ar. Não pronuncie o nome dele na minha frente. Eu vi o vídeo, Isabel. Você o gravou, não foi? Ela ficou imóvel, a cor fugindo de seu rosto. Eu só queria... Queria o quê? Humilhá-la? Mostrar ao mundo que sua cunhada não pertence a este sobrenome? Dona Teresa interveio com a voz trêmula. Alexandre, por favor, abaixe o tom. Não somos inimigos aqui. Ele a olhou com uma tristeza antiga. Talvez não, mãe, mas na noite passada vocês agiram como tal. Nem você nem Isabel moveram um dedo para ajudar minha esposa. Vocês a deixaram sozinha, caída no chão, grávida, enquanto um covarde a chutava e vocês observavam. Você sabe o que isso significa para mim? Que o sobrenome Veiga, do qual vocês tanto se orgulham, está manchado. E eu vou limpá-lo, mesmo que eu tenha que destruí-lo primeiro. As palavras saltaram das paredes como trovões. Isabel se levantou de repente. Você não pode falar assim conosco. Somos sua família. Alexandre se levantou, devagar, sua altura impondo uma sombra que a cobriu por completo. Família? Uma família não mede o valor de uma pessoa por sua origem, nem grava a humilhação de uma mulher para entreter os convidados. Ele abriu a pasta e estendeu os documentos na frente delas. Estão vendo isso? Estas são as ações do Grupo Veiga. Eu as comprei há 5 anos, em silêncio. Tudo, desde esta casa até as empresas que levam nosso nome, pertence a mim agora. Dona Teresa empalideceu. Isso é impossível. Seu pai... Meu pai sabia. Ele a interrompeu.
e ele me pediu para esperar o momento certo para dizer. Esse momento chegou. Isabel deu um passo para trás, o telefone escorregando de suas mãos. O que você vai fazer? Alexandre respirou fundo. Por ordem. A partir de hoje, os cartões de crédito serão cancelados, as contas da família suspensas, e os contratos com as empresas do Sr. Borges foram anulados esta manhã. Nem mais um centavo sairá de nossas mãos para alimentar a arrogância de um criminoso. Isabel levou a mão ao peito, incrédula. Você não pode fazer isso. Você vai arruinar a todos. Alexandre a observou friamente. Não a todos, Isabel. Apenas aqueles que esqueceram o que significa ter dignidade. Ele caminhou até a janela, onde o sol tímido começava a se infiltrar entre as nuvens. Por anos eu fingi ser um filho obediente, um irmão complacente, porque pensei que o amor se ganhava assim. Mas o amor não se compra nem se impõe. Ele se demonstra. E vocês o desperdiçaram. Dona Teresa se levantou, as mãos trêmulas. Alexandre, por favor, não fale assim com sua mãe. Tudo o que fizemos foi proteger o sobrenome. Ele se virou devagar e a olhou com uma ternura amarga. Protegê-lo de quê, mãe? Da bondade de uma mulher que só queria ser aceita, do menino que ela carrega em seu ventre e que, segundo a senhora, não tinha o sangue puro o suficiente? Não, mãe, a senhora não protegeu o sobrenome, a senhora o transformou em uma máscara. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que se podia ouvir o zumbido das luzes. Alexandre pegou a pasta, fechando-a com um clique. Isabel tentou se aproximar, mas ele levantou uma mão, não como uma ameaça, mas como uma barreira. Fiquem calmas. Não lhes faltará teto nem comida, mas vocês não terão mais o poder de destruir o que não entendem. Esta casa voltará a ser um lar. Ou não será nada. Isabel, com a voz falha, sussurrou. E a mamãe? Alexandre a encarou, os olhos cansados, mas firmes. Ela também aprenderá o que a responsabilidade significa. Então ele se virou para a porta. Sua sombra se alongou no chão de mármore, e a cada passo o ar parecia clarear. Lá fora, o céu de São Paulo começava a se abrir, deixando passar uma luz limpa, nova, que entrou pelas janelas e iluminou as taças, os retratos, os objetos antigos, como se o sol quisesse purificar tudo. No limiar, Alexandre parou por um instante. Ele ouviu o som distante dos sinos da catedral, marcando o meio-dia, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que respirava sem peso. Para trás, ficaram os murmúrios de uma família quebrada. À frente, a certeza de que a justiça, embora tardia, acabara de começar. Sem olhar para trás, ele saiu para o pátio, onde os laranjais ainda guardavam gotas de chuva em suas folhas, e pensou que até a natureza sabia quando era hora de limpar o que estava podre. Em seu escritório com vista para o rio Tietê, Alexandre observava como a cidade despertava lentamente. Os telhados ainda úmidos, o sol tímido se infiltrando entre as nuvens. O vidro das janelas refletia seu rosto tenso, uma mistura de cansaço e determinação. Ele havia passado a noite sem dormir, revisando contratos, relatórios e contas. Cada documento era uma peça de um xadrez que ele vinha preparando há anos, sem dizer a ninguém. Sobre a mesa, uma pasta com o nome Estevão Borges S.A. o esperava como um inimigo antigo. Alexandre tomou um gole de café. O sabor amargo o lembrou de que era hora de agir. Ricardo, ele disse ao abrir a porta, e seu advogado entrou imediatamente. Terno escuro, expressão discreta. Um homem acostumado a executar ordens com precisão cirúrgica. Quero que todos os contratos com as empresas de Borges sejam revisados. Suspenda-os todos, sem exceção. Eu não quero que fique nem mais um centavo de nossa empresa em suas mãos. Ricardo assentiu sem levantar o olhar. O senhor quer que isso se torne público? Alexandre balançou a cabeça. Não, ainda não.
Apenas certifique-se de que quando ele tentar mover um dedo, tudo esteja congelado. Bancos, fornecedores, licenças. Que o mundo dele pare, mas sem que ele entenda o porquê. O advogado tomou nota com uma caligrafia rápida e saiu do escritório. Alexandre permaneceu em pé perto da janela. De lá, ele via o rio se mover devagar, os primeiros turistas passeando pela ponte estaiada, os garçons preparando as mesas das cafeterias para servir café com leite e torradas com tomate. Tudo parecia normal, mas dentro dele havia uma quietude perigosa, uma calma que só precede a ação. Ele se lembrou das palavras de Carlos, o jovem garçom que ajudou Helena. Todos fingiram não ver. Aquela frase o machucou mais do que a própria agressão, porque ela retratava seu mundo com uma verdade brutal. Por anos ele também havia fingido não ver. Ele havia ignorado gestos, humilhações, comentários velados. Ele acreditou que se manter à margem o tornava mais forte, quando, na verdade, isso apenas o tornava cúmplice do desprezo que sua esposa agora sofria. O telefone na mesa tocou. Era sua secretária, Lúcia, com a voz nervosa. Senhor Veiga, o Sr. Borges está na recepção. Ele diz que precisa falar com o senhor com urgência. Alexandre soltou um suspiro e olhou para o relógio. Deixe-o entrar. Borges entrou com a mesma arrogância que o caracterizava, embora seu rosto já não tivesse o brilho das festas. As olheiras marcavam sua pele e a voz, embora ainda forte, tinha uma rachadura de insegurança. Alexandre, nós temos um problema. Esta manhã me avisaram que minhas contas foram bloqueadas. Os bancos não respondem e eu recebi cancelamentos de contratos, incluindo os seus. Isso deve ser um erro. Alexandre o observou sem se mover, com os braços cruzados, os olhos sem piscar. Não há erro, Estevão. Suas contas estão exatamente onde deveriam estar. Paralisadas. Borges franziu a testa. Seu tom mudou. Você está me punindo por uma bobagem? Foi um mal-entendido. Eu não sabia quem sua esposa era. Não foi grande coisa. Alexandre se inclinou em direção a ele, apoiando as mãos na mesa. Você a empurrou para o chão, a insultou e depois a chutou enquanto todos olhavam. E agora você me diz que não foi grande coisa. Borges tentou rir. Um som vazio. Não exagere. Eu estava bêbado. Foi um impulso. Não houve má intenção. Alexandre falou devagar, cada palavra carregada de gelo. A intenção não me importa. O dano está feito. E agora você vai pagar por cada segundo dessa humilhação. Ele se levantou e caminhou até a janela. Respeito, Estevão. Ele se ganha, não se compra com dinheiro. Você confundiu o poder com o direito de desprezar os outros. Borges cerrou os punhos. Você não pode me afundar assim. Eu tenho amigos, contatos. E você? Você precisa de gente como eu. Alexandre virou a cabeça, sorriu com uma calma que gelava. Não, Estevão. É você quem precisa de gente como eu. E você não tem mais. O silêncio que se seguiu foi denso. Podia-se ouvir apenas o tic-tac do relógio e o murmúrio do rio. Borges se moveu inquieto, respirando com dificuldade. Me diga o que você quer. Dinheiro, desculpas públicas, o que for. Não me destrua assim. Alexandre voltou para sua mesa, pegou uma folha de papel e a estendeu para ele. Já está feito. Esta carta de rescisão foi enviada a todos os nossos parceiros. Suas empresas perderam acesso às nossas cadeias de distribuição. E seu nome aparecerá nos registros judiciais antes do fim de semana. Não por causa de Helena, mas por causa de suas outras fraudes. Eu tenho tudo o que preciso para provar. Borges desabou em uma cadeira, as mãos na cabeça. Isso me arruína. Alexandre o interrompeu com uma voz baixa, quase um sussurro. Não te arruína, Estevão. Te expõe. O que você era já estava podre. Eu só estou removendo o verniz. O empresário levantou o olhar, com os olhos injetados de raiva. E você acha que isso vai fazer você se sentir melhor? Não vai mudar o que aconteceu. Alexandre assentiu lentamente. Eu sei, mas vai mudar o que virá depois.
Helena voltará a andar por São Paulo sem medo, e você não terá onde esconder sua vergonha. Lúcia entrou com um envelope. Senhor, a confirmação acabou de chegar. A inspeção fiscal foi adiantada. As autoridades estão nas vinícolas de Borges. Alexandre pegou o documento e o colocou na mesa, sem olhar para seu visitante. Borges empalideceu. Isso também? Maldito seja, Alexandre. Você não sabe com quem está se metendo. Alexandre respondeu sem levantar a voz. Com um homem que se esqueceu do que significa ser humano. Borges se levantou, cambaleando. O suor escorria pela testa dele. Isso não vai ficar assim. Ele rosnou e saiu batendo a porta. Lúcia o observou da porta. Quer que eu chame a segurança? Alexandre balançou a cabeça. Deixe-o. Às vezes a queda é a melhor lição. O silêncio retornou ao escritório. Alexandre se aproximou da janela, apoiou as mãos na moldura fria e respirou fundo. A luz do meio-dia se refletia na água do rio, criando brilhos que pareciam fantasmas. Na mesa, os documentos de Borges esperavam sua assinatura final. Ele pegou a caneta, traçou sua rúbrica com um movimento preciso e fechou a pasta. Tudo estava feito. Ele olhou para uma fotografia emoldurada na estante. Ele e Helena em uma feira, sorrindo sob as lanternas coloridas. Ele passou os dedos pelo vidro, o sorriso dela brilhando mesmo na memória. Ele percebeu que sua vingança, embora justa, não lhe trazia paz. Apenas uma estranha sensação de vazio, como se ao derrubar o culpado, ele também tivesse quebrado uma parte de si mesmo. Ele se sentou em silêncio, os cotovelos na mesa, o olhar fixo no horizonte. De lá, o rio Tietê seguia seu curso, indiferente aos triunfos e ruínas dos homens. Alexandre suspirou, cansado, e murmurou quase inaudível. Já está feito, mas eu ainda não sei se me sinto melhor. Estevão Borges se olhou no espelho de seu escritório vazio e não se reconheceu. O escritório, que antes cheirava a poder e a vinho caro, agora era um museu de derrotas. Caixas abertas, pastas jogadas, telefones que não tocavam mais. Lá fora, o sol de São Paulo caía sobre os vidros como um escárnio. Borges usava o mesmo terno que uma semana antes o tinha feito se sentir invencível, mas agora estava amassado, com manchas de suor no colarinho. Ele passou a mão pelo rosto, os olhos vermelhos, a barba por fazer, e murmurou baixinho: eu perdi tudo. A palavra tudo ecoou no quarto vazio. Grande demais para um homem tão pequeno. Ele tentou ligar o computador, mas a tela só mostrava um aviso de erro. Ele tinha recebido uma ligação do banco naquela manhã. As contas estavam congeladas. Depois, uma carta do tribunal, anunciando uma inspeção fiscal. Os fornecedores cancelaram contratos. Os parceiros desapareceram. Os funcionários não apareceram para trabalhar. Em poucas horas, seu império havia se tornado pó. Ele serviu-se de um copo de vinho, cheirou, e de repente o aroma o nauseou. Ele o deixou na mesa sem provar. Ele caminhou até a janela. De lá, ele via o rio Tietê, o mesmo rio onde anos atrás ele tinha comemorado seus triunfos com fogos de artifício. Agora tudo estava em silêncio. A porta do escritório se abriu sem bater. Era sua esposa, Carmen, uma mulher de beleza madura, vestida com sobriedade. Ela segurava uma pasta com documentos. Eu vim pelos papéis do divórcio, ela disse com calma. Borges piscou, como se não entendesse. O que você está dizendo? Ela o olhou sem ressentimento, mas sem compaixão. Eu não posso mais ficar com você. Tenho vergonha do que você fez. Humilhar uma mulher grávida. Em que tipo de monstro você se transformou? Borges tentou se defender. Foi um erro, Carmen. Um impulso. Todos os homens perdem o controle alguma vez. Ela balançou a cabeça devagar. Não, Estevão. Todos os homens perdem o controle, sim, mas nem todos se divertem com isso. Você se divertiu. E quando eu vi você nas notícias, com aquele vídeo, eu percebi que não queria mais ser sua sombra.
Ela se dirigiu à porta, parou e acrescentou: Eu te desejo sorte, mas o que eu mais desejo é que um dia você se olhe no espelho e veja o que você realmente é. Então ela saiu, deixando um leve cheiro de perfume e despedida. Borges se deixou cair na cadeira, fechando os olhos. Em sua cabeça, as risadas das festas, os brindes, os elogios, tudo se misturava com o baque seco do pé contra o corpo de Helena. Aquela cena o perseguia. Ele tentou justificá-la novamente, mas a imagem da mulher caída no chão, com as mãos sobre o ventre, o desarmou. Ele bateu na mesa com o punho. "Chega!" ele gritou, mas apenas ouviu sua voz voltando como um eco vazio. Ele decidiu sair. Ele caminhou pelas ruas da Muca sem rumo, com o colarinho da camisa aberto. As pessoas olhavam para ele e sussurravam. Alguns o reconheciam, o homem do vídeo. Uma senhora mais velha o apontou com o leque e comentou para sua amiga: "Olha, aquele é o empresário que bateu na grávida." Borges acelerou o passo, a vergonha queimando sua pele. Ele passou em frente ao seu restaurante mais famoso, o Ouro Fino. Estava fechado, as persianas abaixadas, um cartaz na porta que dizia "Inspeção temporária." Ele bateu no vidro com raiva, mas ninguém respondeu. Lá dentro, as mesas cobertas com lençóis pareciam fantasmas dormindo. Ele se sentou em um banco em frente ao rio. O vento bagunçava seu cabelo. Um violão tocava ao longe. Uma melodia triste. Ele pegou seu telefone, ligou. Dezenas de mensagens não lidas. Manchetes de jornal. Comentários. Insultos. Empresário acusado de abuso e fraude. A queda do magnata da Muca. O carrasco do carnaval. Ele o desligou novamente. Não queria ler mais. Ele olhou para a água, cinza e lenta. "O que eu fiz com a minha vida?" ele sussurrou. A voz dele tremeu. Um garoto que passava de bicicleta olhou para ele e o reconheceu. "Ei, senhor, o senhor é o da TV?" Borges não respondeu. O garoto sorriu com desdém. "Bem, agora é a sua vez de aprender o que é ser pobre, hein?" E se afastou rindo. Borges baixou a cabeça. Não restava nenhum traço do homem que uma vez caminhou entre ministros e banqueiros. Agora, ele era apenas um homem amaldiçoado. O sol começou a cair, tingindo o céu de laranja. Ele se levantou e caminhou até a ponte do Morumbi. Ele se apoiou na grade, olhando para o reflexo da água. O rio continuava a fluir, indiferente. Ele pensou em pular. Por um instante, a ideia foi clara, quase doce, mas algo dentro dele o deteve. A voz de Carmen, dizendo para ele se olhar no espelho. Ele não podia morrer sem antes fazer isso. Ele desceu da ponte e caminhou para a outra margem. As ruas do bairro cheiravam a pão fresco e a sabão. Na esquina, ele viu um cartaz que lhe chamou a atenção. Fundação Veiga pela Dignidade, Ajuda e Reinserção. Ele parou em frente à porta. Um grupo de jovens colocava caixas com alimentos. Uma mulher lhe ofereceu um folheto. "Está interessado em colaborar ou receber ajuda?" Ele não sabia o que responder. "Eu não sei", ele disse com a voz rouca. A mulher sorriu com naturalidade. "Então entre. Isso se decide depois." Borges a observou ir embora e baixou o olhar para o folheto. Nele havia uma frase escrita em letras simples. "Ninguém está perdido se ainda pode se arrepender." Ele a leu várias vezes, sentindo um peso estranho no peito. Ele guardou o papel no bolso do terno e ficou ali, parado. Enquanto a tarde caía completamente, o vento do rio trouxe o cheiro de flor de laranjeira e de chuva distante. Borges se sentou novamente no banco, com a cabeça entre as mãos. Ele não pensava mais em dinheiro, nem em poder, nem em reputação. Apenas na possibilidade mínima de começar de novo. Pela primeira vez em sua vida, ele chorou sem se esconder. As lágrimas desceram devagar, misturando-se com a poeira do fracasso. Ele olhou para o céu e murmurou: "Se existe um Deus, me dê a oportunidade de fazer algo certo antes de morrer."
A cidade foi se acendendo aos poucos. As luzes refletidas no rio Tietê pareciam chamas de esperança. Borges respirou fundo. Ele guardou o folheto no bolso interno do paletó e se levantou. Ele não sabia para onde ir, mas pelo menos ele tinha dado um passo em direção ao arrependimento, embora o caminho fosse longo e ninguém o esperasse no final. 3 meses depois, o choro de um bebê encheu o quarto do hospital. Era um som limpo, redondo, como um sino que anuncia a vida. Helena o segurava em seus braços, o rosto iluminado por um sorriso que misturava exaustão e paz. Alexandre, ele é igual a você, ela disse com a voz fraca, enquanto seu marido, de pé ao lado da cama, olhava para seu filho com os olhos brilhando. O pequeno dormia tranquilo, envolto em uma manta branca. Lá fora, o sol da primavera entrava pela janela do Hospital das Clínicas, acariciando as cortinas, e o cheiro de desinfetante se misturava com o das flores que os médicos e enfermeiras haviam deixado. Alexandre apoiou uma mão no ombro de Helena. Agora sim, tudo valeu a pena, ele murmurou. Ela olhou para ele e assentiu. Havia sido um parto difícil, mas no final, tudo deu certo. O bebê respirava profundamente e seu coração, segundo os médicos, era forte. Como vamos chamá-lo? Perguntou Helena. Alexandre sorriu, acariciando uma das pequenas mãos. Vamos decidir juntos quando sairmos daqui, ele respondeu. Nesse instante, ambos sentiram que, finalmente, o peso do passado se dissolvia no ar. Uma enfermeira entrou com uma bandeja e um sorriso amável. Parabéns, senhora Veiga. A senhora foi corajosa. Poucas mulheres suportam tanto sem perder a calma. Helena agradeceu o elogio com um sorriso tímido. Eu não teria conseguido sem ele, ela disse olhando para Alexandre. A enfermeira deixou os remédios na mesa e acrescentou em tom cúmplice. E sem um pouco de fé. Às vezes a fé é o melhor analgésico. Então ela saiu, deixando a porta entreaberta. O silêncio voltou. Um silêncio cheio de ternura. Alexandre se inclinou para beijar a testa de sua esposa, mas uma leve batida na porta interrompeu o momento. Entrou um homem com um uniforme azul escuro, o boné na mão, o rosto envelhecido pelo cansaço. Helena o reconheceu imediatamente. Era Estevão Borges. Ela ficou quieta, surpresa, e apertou o bebê contra seu peito. Alexandre deu um passo à frente, a expressão endurecida. O que o senhor está fazendo aqui? Borges baixou a cabeça. Sua voz saiu abafada. Eu não vim incomodar. Eu trabalho aqui na segurança. Eu só queria... Ele hesitou por um segundo antes de terminar a frase. Eu só queria vê-la e pedir perdão. Alexandre o olhou com frieza. O senhor não tem nada que fazer neste quarto. Borges assentiu, sem levantar o olhar. Eu sei, mas eu tinha que dizer. Eu perdi tudo, minha empresa, minha família, meus amigos. Eu mereço, mas o que mais me pesa não é a ruína, mas o que eu fiz. Eu tenho pensado todos os dias na senhora, em seu medo, em sua dor. Não há uma noite em que eu não ouça o som daquele golpe em minha cabeça. Eu não busco perdão. Eu busco entender por que eu fui capaz de fazer aquilo. Helena respirou fundo. O instinto lhe dizia para ficar com raiva, para expulsá-lo, mas algo na voz do homem a deteve. Era uma voz vazia de arrogância, quebrada pela culpa. Borges, ela disse finalmente, eu não posso lhe devolver o que o senhor perdeu. Nem o senhor pode me devolver a paz daquela noite. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. A vida sempre deixa uma porta entreaberta. Se o senhor realmente quer mudar, atravesse essa porta. Borges levantou os olhos, e pela primeira vez, eles não eram os de um homem poderoso, mas os de alguém derrotado que busca redenção. Eu comecei a fazer isso, ele confessou. Eu trabalho à noite no hospital. Faço terapia. Me disseram que a dignidade começa em pequenos atos. Todos os dias eu limpo o chão dos corredores. E quando eu o faço,
Eu penso em limpar também o que eu sujei dentro de mim. Alexandre o observava em silêncio, com os braços cruzados, a respiração controlada. Uma parte dele queria expulsá-lo. Outra parte entendia que aquele encontro não era uma ofensa, mas uma lição. Helena olhou para ele, procurando sua reação. Ele suspirou e disse: Eu não sei se acredito no Senhor Borges, mas pelo menos eu vejo que o Senhor não está mais se escondendo. Isso é alguma coisa. O homem assentiu. Eu só queria ver a senhora sorrir, saber que seu filho está bem. Isso é o suficiente para mim. Helena olhou para ele, e uma calma inesperada suavizou seu rosto. Ele está bem, e o senhor também deveria tentar ficar bem, não por mim, mas por si mesmo. Borges baixou a cabeça. Obrigado por me ouvir. Ninguém o faz há meses. Alexandre se aproximou da porta, abriu-a, e com voz serena lhe disse: Vá agora. O senhor tem trabalho a fazer. O homem se endireitou ligeiramente, quase com um gesto militar, e antes de sair murmurou: Que Deus os abençoe, e que seu filho cresça sem conhecer a arrogância que me destruiu. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou a encher o quarto. Helena olhou para seu marido, que ainda estava com a testa franzida. Por que você o deixou entrar? Porque às vezes, para fechar uma ferida, é preciso olhá-la de frente. Ela respondeu. Alexandre se aproximou, acariciou o rosto dela. Você é boa demais, ele disse com uma mistura de admiração e tristeza. Não, eu só quero viver em paz, e não se pode ter paz sem perdão. O bebê se mexeu, fez um pequeno barulho, como se estivesse aprovando a conversa. Ambos riram suavemente. Parece que ele já tem uma opinião, disse Helena. Ele será um homem forte, respondeu Alexandre, olhando para ele com orgulho. E ele aprenderá com você que a força não está em bater, mas em curar. Eles passaram alguns minutos em silêncio, contemplando o menino. Da janela, viam São Paulo banhada de sol, os carros passando na avenida, a vida continuando. Helena sentiu uma gratidão imensa pela vida, pela oportunidade de recomeçar. Ela se lembrou dos meses de medo, dos dias de hospital, das noites de insônia, e pensou que tudo havia valido a pena por aquele momento. Uma enfermeira bateu na porta e enfiou a cabeça. Tudo bem, senhora? Sim, muito bem, obrigada. A enfermeira sorriu. Que bom vê-la assim. Logo a senhora poderá ir para casa. Ao fechar a porta, o ar do quarto parecia mais leve. Alexandre se sentou ao lado da cama e pegou a mão de sua esposa. Eu prometo que este menino crescerá cercado de amor, não de orgulho. Eu farei o que for preciso para que ele nunca se sinta sozinho. Helena apoiou a cabeça no travesseiro, cansada, mas serena. Nós não precisamos de muito, Alexandre. Apenas disso, amor e calma. Ele assentiu, olhando para ela com ternura. O resto, o mundo pode ficar. A tarde avançava. O sol entrava de forma oblíqua, dourando as paredes. O bebê dormia, e o silêncio era tão perfeito que parecia uma oração. Nesse instante, Alexandre entendeu que a justiça não era mais punir, mas proteger, e que o perdão, embora doesse, era a única maneira de salvar o que ainda restava. Alexandre, olhando para o bebê, sussurrou. Talvez haja esperança até mesmo para ele. Helena sorriu, e pela primeira vez em meses, o medo desapareceu completamente. Lá fora, o céu de São Paulo se tingia de um azul limpo, como se o mundo também quisesse recomeçar. Helena saiu do hospital 2 semanas depois, com o bebê nos braços e um novo sorriso que parecia devolver-lhe a juventude. Alexandre a esperava em frente à porta principal, com um buquê de flores e os olhos úmidos. Bem-vinda de volta para casa, ele disse, e ela respondeu com um olhar que dizia tudo. A primavera havia enchido São Paulo de cor. As ruas cheiravam a flores, e o céu azul profundo parecia prometer dias tranquilos. No carro,
enquanto eles seguiam em direção à casa deles no bairro de Santa Cecília, Helena observava pela janela as praças cheias de vida, os terraços com pessoas tomando café, as crianças correndo atrás dos pombos. Tudo parecia diferente, mais luminoso, como se depois de tanta dor, o mundo tivesse decidido ser gentil novamente. Ao chegarem, a casa estava decorada com flores frescas e fitas coloridas. Os vizinhos mais próximos, alguns amigos e até a enfermeira que a havia acompanhado durante o parto estavam lá. Carlos, o garçom que a ajudou naquela noite, também estava lá, parado na porta com uma cesta de frutas. Eu não podia faltar, ele disse com seu sorriso simples. Helena se emocionou. Obrigada, Carlos. Se não fosse por você... Ele a interrompeu com um gesto gentil. Não diga isso, senhora. Todos nós temos o dever de ajudar. A senhora já pagou por muito sofrimento. Agora é a sua vez de viver. O bebê dormia em seu berço e o ar estava cheio de conversas suaves, risadas contidas, música de fundo. Alexandre servia café aos convidados, agradecendo a cada um por seu apoio. A mãe de Helena, vinda de Campinas, abraçava sua filha com força. Seu pai estaria orgulhoso de você, ela sussurrou. Helena fechou os olhos, sentindo o calor do abraço. Pela primeira vez, ela não sentiu pena ao se lembrar de seu pai, mas gratidão. Quando todos se foram e a casa ficou em silêncio, Helena caminhou até a varanda. De lá, ela via a cidade brilhando sob a luz do pôr do sol. Alexandre se aproximou por trás e a abraçou. O que você está pensando? Ele perguntou. Ela sorriu sem desviar o olhar do horizonte. Eu penso que não há dor que dure para sempre, e que se aprendermos algo com ela, ela deixa de ser uma ferida para se tornar um ensinamento. Alexandre apoiou o queixo em seu ombro. Você é mais forte do que imagina. Não, ela respondeu com ternura. Eu só aprendi a parar de ter medo. Naquela noite, quando o bebê acordou para mamar, Helena o pegou nos braços e o embalou perto da janela. O silêncio era tão profundo que se ouvia os passos distantes das pessoas voltando do carnaval. O pequeno abriu os olhos, escuros como os de sua mãe. Olha, meu amor, esse é o mundo em que você vai crescer, ela sussurrou. E eu te prometo que será um mundo mais justo. Alexandre, da porta, observava a cena com um sorriso cansado. Aquela imagem, a de Helena com seu filho sob a lua paulistana, era a prova viva de que, mesmo depois do caos, a vida podia renascer. Na manhã seguinte, eles receberam uma carta inesperada. Era do Centro de Reinserção Social, assinada por Borges. Dizia que ele havia começado a colaborar com a fundação, que ajudava vítimas de violência, que a cada semana ele dava palestras sobre responsabilidade e arrependimento. No envelope havia também um pequeno bilhete manuscrito. Obrigado por não me odiar. O seu perdão me salvou. Helena o leu em silêncio e o deixou sobre a mesa. Alexandre a olhou com uma mistura de espanto e respeito. Você vai responder a ele? Ela balançou a cabeça. Sua vida será a resposta. Os dias passaram tranquilos. Alexandre retomou seu trabalho, mas com um ritmo diferente. Ele não era mais o empresário frio que media o tempo em contratos e lucros. Agora ele voltava cedo. Ele ficava com o bebê, acompanhava Helena nos passeios pelo parque do Ibirapuera. As fontes e os jardins pareciam mais vivos e a cidade mais humana. Em uma dessas tardes, enquanto observavam algumas crianças correndo sob os laranjais, Helena disse: Sabe, eu acho que a vida nos deu uma segunda chance. Alexandre apertou a mão dela. E desta vez, não a desperdiçaremos. Uma semana depois, eles organizaram um pequeno batizado na igreja de Nossa Senhora da Penha, na Moca. Foi uma cerimônia simples, com poucos convidados, mas cheia de emoção. Carlos foi o padrinho, e quando o padre derramou a água benta na testa do menino, todos sentiram que algo também se purificava dentro deles. Helena não conseguiu evitar chorar.
É como se toda a dor ficasse para trás. Ela sussurrou. Alexandre a abraçou. É isso mesmo. Hoje nossa nova vida começa de verdade. Depois da cerimônia, eles caminharam perto do rio. O ar cheirava a pão fresco e o som de um violão vinha de uma janela aberta. O bebê dormia no carrinho, embalado pela brisa. Helena parou por um momento, olhando para a água brilhando sob o sol. Às vezes eu penso no Borges, ela disse em voz baixa. Alexandre assentiu. Eu também. Mas não com rancor. Eu acho que a punição dele foi suficiente. Ela o olhou e sorriu. Talvez tenha sido a maneira dele de renascer. Todos nós merecemos uma. Naquela noite, já em casa, eles acenderam uma vela em frente à janela e ficaram olhando para a chama. Era uma antiga tradição da família de Helena, acender uma luz para aqueles que buscam perdão. Alexandre pegou a mão de sua esposa. Por nós, por nosso filho, e por aqueles que ainda não aprenderam a amar. E por aqueles que estão tentando, ela acrescentou. O vento moveu a cortina, e a chama dançou, projetando sombras suaves nas paredes. Quando subiram para o quarto, o bebê dormia profundamente. Helena se deitou ao lado dele, acariciando sua pequena cabeça. Alexandre sentou-se na beira da cama, observando-os. Você se parece com sua mãe, ele murmurou com um sorriso. E eu espero que ele herde a coragem dela. Helena fechou os olhos, exausta, mas feliz. Na penumbra, o silêncio da casa era uma canção de paz. Lá fora, os sinos da catedral marcaram a meia-noite. Tudo estava calmo. Alexandre olhou pela janela, o brilho da cidade refletindo em seus olhos. Ele pensou em tudo o que eles tinham vivido. O medo, a vergonha, a queda, a redenção. E compreendeu que a verdadeira riqueza não estava nas empresas ou nos títulos, mas naquele momento preciso, na respiração tranquila de sua esposa e de seu filho. Ele se aproximou, beijou a testa de Helena e sussurrou. Obrigado por não desistir, quando tudo parecia perdido. Ela, meio adormecida, respondeu apenas. Obrigado por aprender a lutar por nós. O bebê se moveu levemente, como se entendesse. Alexandre apagou a vela, deixando que a escuridão os envolvesse com suavidade. Lá fora, São Paulo dormia e o rio seguia seu curso sereno. A família Veiga, finalmente, havia encontrado o que tanto procurava. A paz que só chega quando se aprende a perdoar. O amanhecer sobre São Paulo trouxe consigo um silêncio quase sagrado. Os sinos da catedral soavam ao longe, lentos, solenes, enquanto o ar fresco da manhã entrava pelas janelas abertas da casa dos Veiga. Helena estava de pé em frente ao espelho, com o cabelo preso e um vestido simples cor de marfim. Seu filho dormia no berço, respirando com calma. Alexandre se aproximou por trás, colocou a mão no ombro dela e sorriu. Hoje é o dia, ele disse com voz baixa. Ela assentiu, sem desviar o olhar do reflexo. Sim, o dia em que deixamos o passado para trás de vez. Eles desceram juntos para a sala. A casa estava tranquila, cheia de luz. Sobre a mesa havia uma pasta com documentos, os papéis da fundação que eles tinham decidido abrir, inspirados por tudo o que tinham vivido. Fundação Esperança Veiga era o nome. Seu objetivo: oferecer ajuda jurídica e apoio psicológico a mulheres vítimas de violência e exclusão. Alexandre pegou a pasta e a guardou em uma maleta. Eu nunca imaginei que a ferida mais dolorosa de nossas vidas se tornaria nosso propósito, ele murmurou. Helena o olhou com ternura. As cicatrizes são apenas lembranças de que sobrevivemos. Eles saíram para a rua. O sol já iluminava as varandas do bairro de Santa Cecília, onde os vizinhos penduravam vasos com gerânios e os sinos marcavam o início de um novo dia. Alexandre dirigia devagar pelas ruas de paralelepípedo, enquanto Helena olhava pela janela. Eles passaram pela praça onde, meses atrás, tudo havia começado. A noite do palácio, o escândalo, a humilhação.
Por um instante, a lembrança a atravessou o peito, mas não com dor, e sim com distância. Ela não era mais vítima daquele momento. Ela era alguém que o havia transformado. Quando eles chegaram à prefeitura, um grupo de jornalistas esperava. Havia câmeras, microfones, curiosidade. Alexandre parou o carro e respirou fundo. Você está pronta? Helena apertou a mão dele. Sim, se contar isso serve para que outra mulher não se cale. Então sim, eu estou pronta. Eles subiram as escadas e as portas do salão principal se abriram diante deles. A imprensa murmurou. Os flashes começaram a disparar. O prefeito os recebeu com um sorriso cordial. Senhora Veiga, senhor Veiga, é uma honra tê-los aqui. A história de vocês inspirou muitos. Alexandre agradeceu com um leve gesto. Eles se sentaram em frente à tribuna. Helena foi a primeira a falar. Sua voz era firme, pausada, carregada de verdade. Por meses eu vivi com medo. Medo do que as pessoas diriam. Medo de não ser acreditada. Medo de perder tudo. Mas eu entendi que a única coisa que realmente se perde quando nos calamos é a dignidade. E a dignidade não se negocia. Houve um silêncio profundo. As câmeras se aproximaram. Ela continuou. Eu não busco compaixão, nem vingança. O que eu quero é que nenhuma mulher tenha que enfrentar o desprezo ou a violência sozinha. É por isso que criamos esta fundação. Para acompanhar, para proteger, para reconstruir. Suas palavras flutuaram no ar, como se cada uma acendesse uma luz nos corações daqueles que a ouviam. Alexandre tomou a palavra em seguida. Eu aprendi que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em proteger. Não está em impor o silêncio, mas em ouvir. Eu cometi erros. Eu olhei para o outro lado quando deveria ter agido. E isso me tornou cúmplice, sem que eu soubesse. Mas minha esposa me ensinou que nunca é tarde para consertar. Sua voz falhou um pouco, e alguns dos presentes assentiram com emoção. Ao final da coletiva de imprensa, os aplausos encheram o salão. Várias mulheres se aproximaram de Helena, algumas chorando, outras sorrindo. Obrigada por dizer o que todas nós sentimos, disse uma delas. Helena as abraçou uma por uma, compreendendo que sua dor não pertencia mais apenas a ela, mas a todas as que um dia tinham sido silenciadas. Ao saírem, o sol caía forte sobre a Praça da Sé. Alexandre e Helena caminharam juntos até um banco à sombra. Você percebe o quão longe nós chegamos? Ele disse olhando para o céu. Helena assentiu. E o que deixamos para trás? Eles se olharam, sabendo que nada seria igual, mas também que tudo valia a pena. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Estevão Borges varria o corredor do hospital onde trabalhava. Ele usava seu uniforme azul e fones de ouvido, ouvindo as notícias em um pequeno rádio. A voz do apresentador falava sobre a inauguração da Fundação Esperança Veiga. Ele parou, deixou a vassoura encostada na parede e ouviu com atenção. Quando ouviu o nome de Helena, ele baixou a cabeça. Então sorriu com uma melancolia serena. Muito bem, senhora, ele murmurou. Ao lado dele, uma enfermeira jovem lhe ofereceu uma garrafa de água. O senhor a conhece? Sim, ele respondeu. E fico feliz em saber que ela ainda acredita no perdão. Naquela noite, o hospital estava tranquilo. Borges saiu para o pátio dos fundos e olhou para o céu estrelado. No bolso, ele carregava o mesmo folheto da fundação que havia guardado meses atrás. Ele o tirou, o alisou com cuidado e sussurrou. Talvez ainda haja tempo para fazer as coisas certas. De volta em casa, Helena dormia com o bebê nos braços. Alexandre a observava do batente da porta. Ele havia aprendido a desfrutar do silêncio, do simples, do cotidiano. Ele se aproximou devagar, colocou uma manta sobre ambos e beijou a testa de seu filho. Você terá um mundo melhor, eu prometo, ele disse em voz baixa. Lá fora, a cidade continuava viva.
As luzes da ponte estaiada se refletiam no rio Tietê e o som de um violão flutuava de algum terraço próximo. No horizonte, a lua subia lentamente, banhando os telhados com prata. Alexandre foi para a varanda, respirou fundo e se permitiu sorrir. Helena acordou, ainda sonolenta, e o chamou. No que você está pensando? Ele se virou. Em tudo o que passamos, em como um golpe quase nos destruiu, mas acabou nos unindo mais do que nunca. Ela estendeu uma mão para ele. Não foi o golpe, Alexandre. Foi a decisão de não desistir que nos salvou. Eles se sentaram juntos, o bebê dormindo entre eles, e olharam o amanhecer do balcão. O céu começava a se tingir de ouro. Sabe, disse Helena, eu acho que este será um bom dia para recomeçar. Alexandre a olhou, e em seus olhos se refletia a mesma luz que inundava a cidade. Sim, um bom dia, e desta vez viveremos sem medo. O relógio da sala marcou 7 horas. A vida, que uma vez parou por causa da dor, voltava a se mover com suavidade. Naquela casa, naquele instante, o passado havia sido redimido. Lá fora, São Paulo despertava envolta em luz, e o som dos sinos voltava a encher o ar. Era um novo começo, limpo, sereno, sem rancor. Porque quando o amor e a fé conseguem sobreviver ao medo, tudo o que foi perdido pode renascer. E assim, com um beijo e um suspiro, a história de Helena e Alexandre encontrou sua paz. O amanhecer sobre São Paulo se estendeu, banhando os telhados com um brilho dourado que parecia fechar um ciclo. Na casa dos Veiga, o silêncio não era mais um refúgio da dor, mas uma melodia serena de esperança. Helena, Alexandre e seu filho dormiam juntos, protegidos pela calma de quem lutou contra a sombra e aprendeu que até a noite mais longa acaba se rendendo à clareza do dia. Tudo o que eles tinham perdido, a fé, a confiança, a inocência, renascia agora transformado em algo mais forte e mais verdadeiro. A história desta família não foi de perfeição, mas de redenção. Alexandre compreendeu que o verdadeiro poder não nasce do orgulho, mas da coragem de pedir perdão. Helena descobriu que o perdão não é uma fraqueza, mas uma forma profunda de liberdade. E até Estevão Borges, o homem que encarnou a arrogância e o desprezo, encontrou um canto de dignidade no simples ato de reconhecer seus erros. Em cada um deles, o sofrimento se tornou uma porta aberta para a humanidade, nos lembrando que todos, não importa o quão longe tenhamos caído, podemos escolher reconstruir o que uma vez destruímos. O amor, no final, foi o fio invisível que uniu cada fragmento quebrado. Não o amor idealizado dos livros, mas aquele amor silencioso que se mostra nos gestos diários. Um perdão concedido sem palavras, uma mão que não se afasta, um abraço que restaura a fé no outro. Porque o coração humano, quando ousa se curar, se torna maior, mais sábio, mais capaz de entender a dor alheia. A família Veiga não apenas recuperou sua paz, mas plantou esperança naqueles que a observavam, ensinando que a mudança começa em casa, e que a justiça sem compaixão é apenas uma forma diferente de vingança. Talvez essa seja a lição mais profunda desta história. Não existe passado tão sombrio que não possa ser iluminado com um ato de bondade. A culpa pode curvar um ser humano, mas o arrependimento o endireita. As feridas da alma, quando curadas com a verdade, se tornam raízes que nos ancoram à vida. Assim como uma lâmpada acesa na janela, uma única faísca de compreensão pode guiar aqueles que andam perdidos na noite. E agora, enquanto a cidade desperta com o burburinho dos sinos, esta história fica flutuando no ar, suave e persistente, como o eco de uma oração. Talvez, ao se lembrarem dela, cada um de nós possa olhar para o próprio lar, a própria família, e se perguntar
que parte do passado merece ser perdoada e que amor ainda pode ser salvo. Porque no final, todos nós precisamos de um lugar onde nos reconciliar com o que fomos e de alguém com quem compartilhar o amanhecer. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com quem precisa se lembrar de que sempre há tempo para recomeçar. Talvez em algum canto do mundo, outra alma cansada encontre nela a coragem para perdoar e seguir em frente. Porque como o sol que nasce todos os dias, a vida também nos oferece infinitas oportunidades de renascer.